entra Gustavo Gaiofato. Olha, esse Gustavo Gaiofato, eu vou dizer para vocês, é um sucesso nas redes, é impressionante, né? Esse canal dele. Você conhece o canal do Gustavo? Se não conhece, você precisa conhecer já. Precisa se inscrever, como aqui no canal Jones Manuel. O canal dele chama-se História Cabeluda. É isso aí, História Cabeluda. A primeira vez que eu vi o canal, eu falei, que nome criativo de um canal. Tá aqui, ó, deixa eu mostrar. História Cabeluda. E vamos ver aqui, ó, 360 mil inscritos, já tem 1.200 vídeos, é um sucesso, é um fenômeno. O Gustavo Gaiofato, então, é historiador também, é um comunicador popular, um youtuber, né, de grande expressão nesse universo da esquerda brasileira, né, então é um nome importante na esquerda brasileira, e é do PCBR também, descobri depois, né? Descobri depois. E fico feliz que ele tenha aceito o convite e esteja aqui com a gente. Gustavo, que bom que você está aqui, tudo bem? Tudo bem, Mauro. E você? É uma honra estar aqui e quero demais agradecer demais o convite, agradecer demais essa iniciativa e saudar o Manhã Brasil, o maior programa de notícias do Brasil, já em 2 semanas aí de operação. Parabenizar o camarada Jones Manuel, Maxwell, você, todo mundo envolvido nesse importantíssimo projeto de disputa pela consciência da nossa classe trabalhadora. Tá aqui, ó. Bom dia, Gustavinho, diz o Pablo. Bom dia, a Amanda Pablo. dizendo, amo. Fala, o cara é pop aqui, tô vendo, impressionante. Gustavo Vinícius dizendo, Gustavo é muito bom, maravilha que esteja presente. Ele é muito jovem, jovem. Que idade você tem, Gustavo? Eu tenho 30. Nossa senhora, impressionante. Olha o homem aí, tá aí o homem. Gustavo, obrigado então por ter aceito o convite. E você fez uma postagem 2 dias atrás, né, sobre o tema do TikTok, né, sobre o banimento do TikTok e a luta pelo controle de dados. Aí até a gente tinha tirado da pauta, porque falou, não, o Trump voltou atrás. Mas aí ontem, o Trump, numa coletiva, praticamente vendeu o TikTok para o Elon Musk no ar, ao vivo. Eu vou botar no ar aqui, e aí queria discutir com você, eu queria que você apresentasse para nós esse caso do TikTok lá nos Estados Unidos. Olha o Trump, aqui é inacreditável essa história. O cara fez uma operação de venda de uma empresa numa coletiva ao vivo. Olha só. Are you open to Elon buying TikTok? I would be if he wanted to buy it, yeah. On your inauguration. I'd like Larry to buy it too. I have the right to make a deal. So the deal I'm thinking about, Larry, let's negotiate in front of the media. The deal, I think, is this, and I've met with owners of TikTok, the big owners. It's worthless if it doesn't get a permit. It's not like, oh, you can take the U.S. The whole thing is worthless. With a permit, it's worth like $1 trillion. So what I'm thinking about saying to somebody is buy it and give half to the United States of America, half, and we'll give you the permit. And they'll have a great partner, the United States. And they'll have something that's actually more valuable because they have the ultimate partner, and the United States will make it very worthwhile for them in terms of the permits and everything else. But so think of it, you have an asset that has no value or has $1 trillion value. It all depends on whether or not the United States gives the permit. So what I'm saying is let the United States give the permit, and the United States should get half. Sounds reasonable. What do you think? Sounds like a good deal to me, Mr. President. Yeah, he can afford it too. Incrível, cara. Não, e ele diz o seguinte, ou você vende pro Elon Musk, né, o cara que é ministro dele, ou você não vai poder operar nos Estados Unidos. Gustavo, bom, queria que você falasse desse episódio em particular, né, dessa entrevista de ontem, bizarra, né, mas sobre o caso do TikTok, apresentasse para nós aqui, que eu acho que é bem interessante. Eu acho que essa movimentação do Donald Trump, nesse sentido de tentar realizar esse flerte para a compra do aplicativo, demonstra alguns pontos importantes, né? Se entende qual é a importância estratégica hoje do TikTok, especificamente nos Estados Unidos, né? Hoje o TikTok é o aplicativo mais usado pela juventude,
tanto em número de downloads quanto em tempo de permanência no aplicativo, podendo chegar até 2 horas, segundo uma pesquisa da Universidade de Michigan, que foi feita com a Common Sense Media. Sim, 2 horas de permanência no aplicativo. Só para você ter uma noção, Mauro, os dados que eu tenho são um pouco desatualizados, eles são de 2022, mas eu acho que é até interessante a gente mostrar os dados de 2022, porque hoje a situação provavelmente está muito pior. Mas o tempo médio de permanência de um usuário de Facebook era de mais ou menos ali 30 minutos, por aí. No Instagram, esse tempo passava para 45 a 50 minutos. No TikTok, em 2022, você tinha um tempo médio de uso de 90 minutos por usuário. Então, assim, é um aplicativo muito importante que se popularizou. E tem um outro fator que também é muito relevante de citar, é que os Estados Unidos só estão na frente no quesito de produção e consumo de conteúdo e de rede social do Brasil. O Brasil é o segundo país que mais tem, acho que o Brasil e a Índia disputam o segundo lugar de países que mais tem esse volume de produtores de conteúdo e de consumo de tráfego de dados. Então é muito fundamental que o Trump faça esse flerte, né, para poder conseguir angariar e controlar o TikTok, tendo em vista que ele não tem o controle do algoritmo do TikTok, né? Esse fluxo de dados, de localização estratégica e tudo mais, ele é pertencente a um capital, ele é pertencente a uma organização de poder que está fora dos Estados Unidos. E aí o que eu acho que também é muito importante e relevante da gente perceber, que é o fato de que a aliança com Elon Musk é uma aliança que diz respeito ao tamanho do poder que hoje um CEO de uma Big Tech acumula. Estava conversando isso com um amigo meu ontem, que é o fato de que o tanto que... eu vou até pegar esse dado aqui, que ele comentou comigo, porque eu acho ele muito interessante, muito, muito interessante, que é o fato de que o orçamento para o estado de Alagoas para 2025 é 3,84 bilhões de dólares. É muito dinheiro, né? Ainda mais para nós, réis mortais aqui, que estamos no nosso quarto fazendo live 9h47 da manhã no Manhã Brasil, é bastante dinheiro. A Meta, a empresa do Mark Zuckerberg, leva 8 dias para fazer essa receita, com 60% de margem. Então, esse exemplo ele é importante porque a gente percebe que essa aliança dos CEOs das Big Techs, né, de uma maneira geral, com o governo do Donald Trump, vem exatamente nesse sentido de disputar o monopólio do controle de dados mundial. A partir de uma possibilidade de compra. Porque o bizarro é que o Elon Musk tem $1 trilhão. Ou se ele não tem, ele tem algo muito próximo disso. Vou até conferir aqui para ver se eu não estou falando nenhuma groselha, muito groselha. Mas é isso. O cara tem 433 bilhões de dólares. Um volume de acumulação e um volume de expansão geométrica que permitiria com que ele pudesse entrar como meio acionista e fazer essa compra, né? Ou qualquer coisa do gênero. Então, eu acho que é muito preocupante, né? E é um movimento também que... Olha, eu deveria dizer que eu estou assustado, porém não muito surpreso. Porque o que acontece hoje nos Estados Unidos, eu acho que a gente pode até emendar com a segunda questão, é perceber a necessidade que eles estão tendo hoje de reconstruir um campo em que eles possam ser hegemônicos. E por isso o controle do TikTok é tão importante, por isso que agora o Donald Trump está caminhando para uma linha política do Make America Great Again, né, do Golden Age of America, que é de fortalecimento para poder combater seus inimigos. O que eu acho que também é um reflexo do que vem por aí, que é a Terceira Guerra Mundial. Gustavo, vamos primeiro às coisas mais importantes. A França dizendo, vou embora, você não está vestido de Pikachu. Perfeito, perfeito. Nada como inspirar respeito pela audiência, né? Muito bom. É isso aí. Tem uma pergunta aqui do perfil Caos, mas antes deixa eu mostrar. Peguei uma estatística aqui daquele estatista, que é o que faz estatística sobre redes, agora de 2024. Você tem total razão. Olha isso aqui, olha o valor que... É uma
é um tesouro esse TikTok. Olha o tempo médio gasto mensalmente por rede social. TikTok, mas disparado primeiro no mundo, 34 horas. Depois o YouTube com 28, depois o Facebook com 19, o WhatsApp, que a gente acha que é o que mais, né, onde as pessoas mais estão, é 17 horas, Instagram 15, o X do Musk, olha lá, 4 horas e 14. Então veja que negócio seria para o Elon Musk comprar o TikTok, né? Ele sai de uma captura de corações e mentes de 4 horas e 14 minutos, ele sairia para 34 horas. É muito, muito forte, né? Não, é impressionante, né, Mauro? Porque você percebe que o aplicativo mais utilizado de um conglomerado estadunidense, né, de capital privado dos Estados Unidos, que é o Facebook, é de 19 horas. O TikTok tem quase o dobro disso. Uhum. É uma diferença muito grande. E é uma diferença que se resume também na forma de como a própria hegemonia política dos Estados Unidos é construída, porque hoje a meta nada mais é do que aquilo que o Gramsci poderia chamar, né, de aparelho ideológico da burguesia, porque aparece ali como um formador de opinião, porque aparece ali como um instrumento que a burguesia se utiliza para poder passar a sua linha política. E não é à toa que quando a gente vê, por exemplo, a questão com relação ao conflito na Palestina, a gente viu que as plataformas ligadas à Meta, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, etc., tiveram um nível de distribuição do conteúdo relacionado à solidariedade ao povo palestino muito menor em termos de derrubada de engajamento do que conteúdos pró-sionismo, por exemplo. Então, muitos conteúdos ligados à Palestina que mostravam as cenas da guerra eram cortados propositalmente, porque isso significaria também colocar em questionamento a ordem do dia, que é o apoio dos Estados Unidos ao projeto sionista. Sim. O que não é o caso do TikTok. No TikTok você tem um volume de hashtags que sobe em favor da Palestina, que é muito grande e que gera consequências diretas na luta de classes organizada dos Estados Unidos. Sim. Então, você imagina o que acontece se o Musk bota a mão no TikTok, né? É isso, exatamente. Então você teve, por exemplo, os mais de 140 protestos que aconteceram nas universidades dos Estados Unidos, em 45 dos 50 estados, que foram muito propagadas por esse conteúdo que não passa por esse crivo, que não passa por esse filtro. Por isso que é tão importante que o Trump faça esse movimento no sentido de controle da hegemonia. E o que é interessante também é avaliar que o Elon Musk, ele tem um cargo no Ministério, Secretaria, sei lá, né? É um cargo que é o Departamento de Eficiência. Departamento de Eficiência. O cara que criou o pior carro elétrico do mundo, que é o Cybertruck, tá, né, com o lugar aí do Departamento de Eficiência, que não é um cargo oficial do governo, mas que demonstra uma conexão do Elon Musk, em particular, com o Trump, que é muito considerável. E que aparece também com os outros CEOs que estão ali naquela reunião, Mauro, que são o Zuckerberg, o cara do Google, o Jeff Bezos. Então, é realmente muito preocupante e você observa o direcionamento da luta de classes aí, que é o Mark Zuckerberg, que tem uma das maiores empresas de redes sociais do planeta Terra, o Jeff Bezos, que é CEO da Amazon. E como que essa questão dos dados se relaciona com a Amazon, Mauro? A Amazon hoje, ela é proprietária da maior parte dos domínios de internet pelo Amazon Web Service. Então ela tem controle sobre recursos da internet. O Google, né, a Alphabet, não precisa nem falar. E o Elon Musk, que também tem ligação com isso. Não só com o X, não só com a Tesla, mas com a SpaceLink, que é a empresa de fornecimento de internet que muita gente, em vários lugares do mundo, utiliza. Porque tem aquela coisa lá dos satélites, dos receptores, sei lá como é que faz, né? Não entendo direito isso. Mas que se utiliza muito, por exemplo, na atividade dos garimpeiros ilegais aqui no Brasil. Então, assim, é um cenário realmente muito preocupante. Olha, isso é interessante Starlink, que você perdão. traz. Starlink, perdão, esse é o nome da empresa, me confundi. Starlink. E, bom, primeira observação que você faz, eu tinha até separado a foto para mostrar, transmissão de pensamento, que é exatamente isso, né? O que é o poder hoje?
né? Quem está lá na primeira fila, eles tiveram um destaque total em todo. Bom, o Musk nem falar, né? Discursou e tudo. Mas esses barões das plataformas foram os barões das plataformas que estavam em destaque. Não foi banqueiro, não foi jogador de futebol, né? Não foi dono de indústria automobilística. Eram eles os representantes do auge do poder do capital, que estavam na linha de frente ali, subindo ao poder, já sempre estiveram, né, mas do poder econômico para o poder político com o Trump. Aí no dia seguinte o Trump, ou 2 dias depois, faz essa entrevista fazendo negócio para o Musk ao vivo, para todo o planeta ver. Então essa é uma questão. É claro que, né, Gustavo, as plataformas hoje estão profundamente imbricadas com o capital financeiro, né? Elas integram esse universo cada vez mais. Agora, é o que você falou. É tudo é fake, né? É tudo farsa. O sujeito que é promovido a diretor, ou secretário, a ministro, o que quer que seja, da eficiência governamental, e que, ao que indica, será um dos mais poderosos, é o sujeito que comprou uma empresa por 44 bilhões em 2022 e hoje essa empresa vale 9,4 bilhões de dólares. Ele levou essa empresa a perder cerca de 80% do seu valor de mercado. E é o que você falou, produz o carro elétrico mais porcaria do planeta. Esse é quem vai dar aula sobre eficiência no governo dos Estados Unidos, né? Isso é bem revelador também desse estatuto do capitalismo, né? Sim, é aquela velha história de você dar o controle de videogame para o seu primo pequeno jogar, mas o controle está desconectado. Você vai só permitir com que aquela pessoa possa parar de encher o saco, mas no caso do Elon Musk, né, ele não é um primo pequeno que está jogando videogame, ele é uma das pessoas que tem uma das maiores fortunas do planeta Terra e que no evento de posse do Trump, né, acho que se empolgou um pouco demais e revelou ali aquilo que todo mundo já sabia no fundo, né, mas que ficou muito evidente. Agora, Mauro, eu acho que é interessante para a gente poder fazer um paralelo, né, e acho que a gente até poder discutir, tentar entender mais aprofundadamente isso, que é o seguinte ponto. As Big Techs estão representando esse setor de vanguarda da classe dominante e que está se associando com um governo que é fascista, né? Acho que não resta nenhuma dúvida em relação a isso, da forma de como ele está se constituindo aqui, né? Porque a gente está falando também de um processo em que existe esse aceno, né? Que é aquela velha história, grasna como um pato, anda como um pato, parece um pato, deve ser um pato, né? Então, isso aí você troca o pato por uma outra atribuição política e você encontrará uma resposta. Só que essa movimentação que é feita, ela pode ser observada também lá nos idos de 1920 e 1930, quando os setores do capital, não só do capital financeiro, mas também de outras linhas, estavam junto às organizações fascistas daquele período e foram fundamentais para poder combater a ascensão dos comunistas, né? A ascensão dos trabalhos revolucionários que estavam acontecendo naquele momento. E agora o grande problema é que diante dessa ascensão, diante desse movimento, a gente não tem organizadamente uma hegemonia comunista que possa combater de fato essa ascensão. E eu acho que isso é muito importante, a gente perceber que o que o Trump está fazendo, porque eu vejo muita gente que fica impressionada, que fica chocada, que fica um pouco exasperada pelo que está acontecendo, pelo fato do Trump defender a sua posição de maneira intransigente. E é justamente isso que o fortalece. É a defesa intransigente de um projeto hegemônico que diz respeito não só à manutenção da estrutura capitalista mundial, né? Então é um movimento da luta de classes e que busca realizar essa disputa com outras frações de outras classes dominantes, sejam elas russas, sejam elas chinesas, sejam elas de algum outro lugar, mas que, quando faz essa defesa intransigente, quando fala que vai furar poço de petróleo, vai acabar com o Acordo de Paris, vai não sei o quê, e cumpre isso não deveria nos surpreender. Porque é isso que é a luta pelo poder. Perfeito. A luta pelo poder é essa. A luta pelo poder é você mostrar qual é o tipo de projeto político que se está confirmado, afirmado, que você tem ali essa participação. E no caso do Trump, ele está fazendo isso.
o grande problema não é só a gente ficar chocado, né? Oh, meu Deus, né? O Trump está revelando quem ele sempre mostrou ser. O problema é não termos uma resposta à altura para isso. Porque hoje a hegemonia que esse grupo, né, de Elon Musk, Trump, CEO de Big Tech, etc., querem consolidar é uma hegemonia que a combate sem nenhum tipo de efetividade. Porque você veja só, você tem praticamente a rede mundial de computadores na mão dessas pessoas e elas atuam nas universidades brasileiras quando a Google fornece armazenamento de terabyte, né, de pesquisa, para paper de aluno, para um monte de coisa, e que no momento em que o Google fala que não vai dar mais o armazenamento, lascou. Porque a gente não tem uma rede de internet, porque a gente não tem uma empresa pública que possa fornecer essa alternativa. Porque hoje a hegemonia que predomina no Brasil, e eu respeitosamente discordo da Patrícia Valim em relação a isso, aliás, uma baita entrevista também, mas é que a gente não vive uma social-democracia. Nós não vivemos uma social-democracia financeira. Nós vivemos um governo social-liberal. E o social pode ser colocado em questão ainda, porque a gente está falando de um governo que aprofunda as raízes do capitalismo dependente e que, como o Rui Mauro Marini mostrou na sua obra O Reformismo e a Contra-Revolução, Estudo sobre o Chile, tem um preço muito caro para a classe trabalhadora, que é a incapacidade de disputar essa hegemonia. Então, acho que a gente pode ficar surpreso, né? Pode ficar ali assustado e tal, porque acho que faz parte, mas a gente precisa entender que enquanto a gente não tiver uma hegemonia que possa de fato combater isso e dizer seu nome, essa batalha provisoriamente está perdida. Nós vamos falar exatamente sobre isso aqui no Brasil, disputa de hegemonia. Eu tinha separado esse tema para conversar contigo, mas antes, uma pergunta, não sei se você sabe responder, eu não saberia também, eu não sei nem se essa informação está disponível, mas o perfil Caos está sempre aqui com a gente, manda um superchat, pelo que agradeço, e pergunta assim, a compra do TikTok pelos Estados Unidos pode ter como consequência o banimento do aplicativo na China? O TikTok, que é um aplicativo, uma plataforma originária da China. Então, eu acho que como o TikTok hoje, ele passa por diferentes atribuições nos países em que ele é colocado para rodar, eu não saberia dizer se ele seria banido na China, mesmo porque eu acho que na China, não sei se ele é bloqueado ou se existe um outro aplicativo que cumpre as mesmas funções da rede social que hoje o TikTok cumpre. Entendi. Né? Então, eu acho que é basicamente isso. A grande questão do TikTok é que o TikTok ele não é hoje um aplicativo do capital chinês, mas ele é um aplicativo cuja sede é em Singapura. Então, acho que tem essa questão. Então, a China já se preveniu em relação a isso, né? Para, enfim, não ter nenhum tipo de problema em depender de alguma rede, de alguma estrutura de comunicação, de telecomunicações, como é o nosso caso, por exemplo. Perfeito. Legal. Bom, antes de mudar de assunto, continuando no mesmo assunto, né, há aqui o elogio do senhor Eleandresson, ou Eleandresson. Mauro tem as camisas mais lindas e o Gaio Fato o bigode mais lindo. Boa dupla, boa dupla. Sobre disputa da hegemonia, queria te ouvir algo, uma coisa interessante, né, Gaio Fato, você que é das redes, ou Gustavo, melhor Gustavo, né? Você que é das redes, é a velocidade da mudança da agenda, né? O que é a agenda de manhã, à noite já mudou a agenda, essa aceleração que a internet fez do mundo, né? O mundo gira numa velocidade inimaginável nos anos 80, 90 e mesmo no início do século. Então, vou trazer um assunto que é velho já, mas que acho que vale a pena ainda permanecer desse balanço, que é a questão do PIX, a batalha a disputa política ideológica, ou política, na verdade, não ideológica, em torno do tema do PIX. Então, aí, esse confronto, Nicolas, com seus 324 milhões de visualizações no Instagram, com aquele... Bom, todo mundo viu, né, o vídeo, e também todo mundo viu aquela que foi a peça de confrontação com o Nicolas, que foi o vídeo da Érica, com 104 milhões de visualizações. Nicolas versus Érica.
Que balanço você faz? Olha, Mauro, eu fiz um vídeo sobre isso no meu canal, que deve ir ao ar ainda hoje, mas como você comentou, as agendas trocam muito rapidamente, né? Então a gente está falando da posse do Trump, e aí está falando do vídeo do Nicolas Ferreira, aí está falando do vídeo da Erika Hilton. Então esse intercambiamento de temas e assuntos, ele é muito complicado mesmo, né? E eu acho que diz respeito também à forma de como a gente tem trabalhado cada vez mais, né? De como a gente tem naturalizado cada vez mais essa passagem de tempo, né? Essa velocidade de acumulação do capital do qual a gente não participa, né? Então acho que isso também é motivo de muita angústia. Mas o que eu faço de análise em relação aos vídeos é que o vídeo do Nicolas Ferreira repercutiu muito, né? Repercutiu muito em vários espaços. E o que eu acho interessante de fazer essa análise, de analisar, é que o vídeo do Nicolas Ferreira, ele é muito ensabonetado. Ele é um sabonete, porque ele trata de várias temáticas a partir de visões que são visões orientadas por meias-verdades, né? E o que eu acho que é interessante é perceber que o vídeo do Nicolas Ferreira explora uma série de contradições que só puderam ser exploradas porque o atual governo permitiu que se chegasse a essas contradições. Porque essas contradições estão relacionadas ao próprio projeto econômico que hoje é tocado pelo governo federal, que é um projeto econômico liberal, e que, para seguir essa agenda fiscalista, está destruindo até mesmo a agenda criada pelo governo Lula I e pelo governo Lula II, que foi a valorização do salário mínimo, a proteção ao mais pobre, programas sociais, etc., etc. Em substituição a isso, você tem diminuição dos investimentos públicos, corte de gastos, e isso afeta diretamente a população, principalmente mais pobre, a que recebe até 2 salários mínimos. Então, o que eu acho que é interessante é perceber que vivemos um problema inflacionário. Não há questão em relação a isso, só que esse problema inflacionário incide sobre quem? Essa que é a questão, né? Porque a inflação do preço do café, da carne, do aluguel, aumenta dia após dia. E essa inflação impacta muito mais o bolso do trabalhador, que precisa despender muito mais dinheiro para poder pagar os víveres que antes ele pagava pouco. Então, a utilização desse flanco aberto, ela é, assim, muito perspicaz, muito astuta, né? E aqui é interessante também a gente avaliar o quanto que isso faz sentido, de que isso pode se transformar em verdade e que mobiliza as pessoas nessa direção. Porque a situação não está boa. Porque a situação não está boa. E o grande problema para mim é que, em relação a toda essa questão que envolveu o vídeo do Nicolas Ferreira, diz respeito a questões de comunicação, mas tem, no fundo, uma questão política. Em questão de comunicação, é o fato de que o Lula não fez um pronunciamento sobre isso até agora, né? Então eu acho que isso é muito problemático, porque parece que se resguarda no castelo dos técnicos e burocratas. Então se junta com os homens de terno e gravata que apresentam as tabelas de Excel no final de semana durante as reuniões ministeriais e deixe de dialogar politicamente com o povo. E que eu acho que foi a grande questão, por exemplo, dessa portaria da Receita Federal. Por mais que tecnicamente isso possa parecer uma coisa qualquer, assim, né? Pudesse parecer só um rito técnico, né? De passagem e tal, o fato do governo não ter visto as implicações políticas dessa portaria demonstra o quanto o governo está entregue a uma tecnocracia social liberal, que não vê as dimensões políticas do que está dizendo, porque fica preocupado com dado e tabela. O importante é mostrar os dados e as tabelas sem contextualizá-los, né? É mostrar o número. Então, o desemprego diminuiu, mas a informalidade continua galopante. O Brasil cresceu o PIB, mas aonde esse PIB está crescendo? Sob qual atividade econômica? Então, esse tipo de movimentação nessa linha, ela é muito perigosa, Mauro. Ela é muito perigosa porque no momento em que essa tecnocracia fica tentando insistir nesses números, a questão política vai afundando. Porque o povo olha para o número e olha para a vida.
olha para a realidade e olha para o gráfico que aparece no jornal e fala, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está batendo. Porque as pessoas não comem PIB. Não era isso que a gente falava em 2022, quando o Bolsonaro, o Paulo Guedes falava de crescimento do PIB, não sei o quê, e o argumento qual que era? Não se come PIB. Uhum. E aí é muito ruim, né? Porque a gente percebe que é o mesmo discurso tecnocrático que é a base fundamental do programa liberal. De um programa que a intenção é beneficiar a burguesia. E aí a gente tem desculpa, eu faço respostas muito longas. Mas, e a gente tem o vídeo da Érica. O vídeo da Érica, Mauro, na minha visão, eu acho que é primeiro preciso fazer esse parênteses, que é, a Érica é uma ótima comunicadora. Uhum. Ela fala muito bem, tem uma dicção, assim, muito, muito boa, tem ali um elencamento de raciocínio das ideias muito bom. Então eu acho que, em um certo sentido de comunicação, é interessante. Mas o problema é o fundo político do vídeo. Porque esse vídeo, apesar de ser uma resposta, ele não converte quem não está convertido. Ele não consegue convencer, a meu ver, essa é a minha opinião, não é uma peça que consegue convencer as massas a se mobilizar e a olhar para o projeto político hoje encabeçado pelo governo com simpatia. E por quê? Porque é um vídeo em que a narrativa em torno dele é Lula versus Bolsonaro. O problema é a família Bolsonaro. O problema é um agente específico. E o problema é que essa resposta, ela não disputa a hegemonia. Sim. Pelo contrário, ela aprofunda a hegemonia liberal que hoje faz parte do programa político do governo federal. Que é dizer, como que o nosso governo não se preocupa com o trabalhador se ele prometeu isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais? Perfeito. Né? Tem distorções, a gente sabe, etc, etc. Acho que o mérito não é entrar nisso aqui. A gente está falando do ponto de vista, talvez, da regimentação das narrativas, né, dessa construção do argumento. Perfeito. Isso está sendo aplicado? Isso está sendo levado para frente? E a gente sabe que não. A segunda parte da reforma tributária, tão defendida, que é o famoso na volta a gente vê, né? Na volta a gente compra. A primeira parte de simplificação dos processos que beneficiam mais a burguesia brasileira. E a segunda parte, que tenta rever essas discrepâncias, ficou para não sei quando. Então, assim, não adianta achar que você vai conseguir gerar engajamento ou gerar um engajamento que seja realmente necessário para poder mudar a realidade, sem que essa realidade esteja sendo de fato mudada. Essa que é a questão. Por quê? E até um termo que eu acho que é muito ruim, que a Erika Hilton usou, e eu não sei se foi ela que escreveu o roteiro, não sei quem escreveu o roteiro, mas que é essa batalha entre os super ricos versus os super pobres. Quando você tem a utilização dessas duas dimensões de super ricos versus super pobres, você está criando um campo em que você mantém esses dois grupos existentes. Como se o nosso objetivo fosse dar só mais direitos aos super pobres, mas perceba, não tem um combate a essa categoria. Porque se você destrói essa categoria, você precisa também entender como que ela vai ser destruída. O que vai entrar no lugar dela? Que é o que a professora Patrícia Valim falou. Pobre não é classe social. Pobre é condição econômica. Quando o governo não faz esse debate sobre classe, e aí é claro, né? Nesse caso, não é se decepcionar com isso. Eu não estou decepcionado, porque eu não esperava algo de diferente. Você está mutado, Mauro? Vocês são. Perdão, desculpa. Muitos comentários, de fato, sobre o que você falou aqui, já coloquei alguns na tela. Essa questão da Érica Hilton, ela é importante, interessante, né? O vídeo é um vídeo comunicacionalmente, né? É como um produto comunicacional muito legal,
Mas é isso, né? É um vídeo do governo, né? Ela é hoje há inclusive importante registrar, né? Conheço o bastidor dessa história. A Érica originalmente era do grupo à esquerda do PSOL, chamado MES, que é o grupo onde está Sami, o Glauber, a Fernanda Melchiona. Ela rompeu com esse grupo e hoje ela está no grupo do Guilherme Boulos, Sim. que é o grupo governista do PSOL. Sim. Então a Érica é governista. Ela fala, né, no vídeo como alguém do governo. E achei muito curioso e sintomático que a Érica recebeu de presente do Rick Azevedo a proposta da PEC do fim da escala 6x1. Né? O Rick Azevedo, agora vereador lá no Rio de Janeiro, é quem lançou a campanha, a ideia, que hoje é um tema central na luta de classe do país. E ele é do PSOL, acabou entrando para o PSOL, tem uma relação lá de admiração com a Érica e pediu para ela encaminhar. Então, ela é autora do projeto do fim da escala 6x1 no Congresso Nacional. Uma coisa que me chamou a atenção, porque as coisas chamam a atenção pela presença e pela ausência, né? Você olha lá as 25 prioridades do Haddad. Não tem, nas 25 prioridades, a tributação dos lucros e dividendos. Simplesmente não tem, é significativo que não tenha, né? Sim. Na Érica, ela não faz menção ao fim da escala 6x1, me chamou a atenção. Como é que ela, que é autora do projeto, não faz menção? E é explicável por que ela não faz menção, né? Porque o governo não apoia a campanha pelo fim da escala 6x1. Por sinal, não é à toa também que o ministro do Trabalho, o Luiz Marinho, publica um artigo na Folha hoje, fazendo um balanço de 2024, e não toca, né, no fim da escala 6x1, né, que é o tema crucial, né, pelo que você falou, não o combate à pobreza, o combate à desigualdade no país, né, que é o tema de fato central. Sim. Legal. Ô Mauro, você me dá 2 segundinhos aqui rapidinho? Eu só preciso só um segundinho, já volto. Vai lá. Peraí, deixa eu tirar ele aqui. Enquanto ele deixa eu... Não, ela não faz menção ao 6x1 não, Dulce. Ela faz menção à jornada de trabalho muito longa, mas ela não fala do projeto 6x1. Né? Ela não fala do projeto 6x1, que me estranhou. Né? Bom, deixa eu aproveitar, enquanto ele saiu, para ler algumas mensagens aqui. Voltou. Deixa eu ler algum... Oi, voltou. Gustavo, deixa eu ler uns comentários. Claro. Governo do Shaded Spirits. O governo não vai acabar com 6x1. Se colocam a 4,3, a economia aquece, gera emprego, o governo quer recessão e desemprego, dito pelo próprio Haddad. É isso aí. Se quer desacelerar a economia, não vai acabar com a escala, com a jornada, com a escala 6x1. Né? Ele também diz assim: o povo não tem medo da cobrança de imposto direto, tem medo da sanha arrecadadora do Haddad, onde iam botar, perfeito, matou a pau, uma inteligência artificial para pegar o pequeno sonegador. É isso aí. Essa conversa fiada da Haddad, ninguém acreditou. Tanto a gente não queria pegar o pequeno que a gente não tem suficiente, não tem funcionário suficiente, não tem estrutura suficiente. Não, gente, o cara parece que vai conferir na tabela, né? Igual o banco dos anos 50. Vai ter ali um arquivo gigante com todos os registros e transações feitos no Brasil inteiro. Não, é patético, assim, né? O que eu acho que também demonstra o quanto essa característica tecnocrática, né, da pose toda, né, ela é muito sintomática nesse sentido de impedir com que a pessoa pare para pensar 2 segundos na groselha que ela está falando, né, porque se coloca naquele papel de suposto saber, né, o discurso do mestre, esperando que alguém aceite isso como uma realidade sem que você fale, pô, mas isso parece que papo idiota, né? Tipo, que coisa tosca. Tipo, ninguém parou para imaginar isso. Enfim, acho que é bem problemático. Mauro, tem uma questão, enfim, não sei se você terminou de ler a mensagem, mas eu queria comentar esse ponto que você trouxe anteriormente sobre a escala 6x1. Claro. Deixa só terminar aqui os comentários, a gente pode encerrar com escala 6x1. Encerrar não, porque eu vou te fazer uma última questão. O Pedro Henrique aqui diz: de qual toque esse governo precisa para entender que os Estados Unidos não têm nada a nos oferecer e inclinar as relações com a China no BRICS? Não é o que vai rolar, não é o que está rolando, viu, Pedro? Tá, tem uma pergunta do Pancarezito, nós vamos pular ela hoje, tá?
teria uma conversa mais longa, fica para outra vez, Gaiofato, o que você pensa sobre o pós-modernismo? Vamos deixar para a próxima, que é uma conversa que vai longe aqui. Não, exatamente. Acho que nesse momento da luta de classes brasileira, a gente tem algumas preocupações um pouco mais urgentes do que fazer esse debate. E seria, uma conversa importante, boa. Não, legal, mas seria sim. um mergulho mais alongado e a gente está acabando já. O Sebastião Rocha, o TikTok não é chinês nem roda na China, ele é de Singapura, que fala chinês apenas. Da mesma forma, nós não somos portugueses, por falarmos português, é óbvio, mas tem que ser dito. Calma, Sebastião, não é isso não. O TikTok é chinês, sim, senhor. Ele foi fundado na China, o TikTok é de uma empresa, né? Ele na China, inclusive, foi lançado com outro nome Douyin, né? E anteriormente como musical, né? Em chinês, claro, não a palavra, é de uma companhia de tecnologia chinesa, ainda hoje, ByteDance, tá? E ele foi lançado na China, não com o nome TikTok, então com o nome Douyin, em 2016. Em 2017 é que é lançado o TikTok internacionalmente. E aí não na China, porque eles têm lá o Douyin, que é o similar chinês. Então o TikTok é uma plataforma internacional não chinesa pela empresa chinesa que é controlada por um chinês, até hoje, que é o Zhang Yiming, que tem uma fortuna de 50 bilhões de dólares, é o mais rico, né? É o empresário mais rico da China. O que aconteceu? Então, o TikTok é chinês, né? Ele não é português de Cantão, nem português de Portugal, ele é chinês da China, efetivamente. E aí, o que vai acontecer é que ele, até por essa questão, porque a campanha contra o TikTok nos Estados Unidos, ela não é de agora, né? Ela já vem governo Biden, né? O tempo inteiro. E aí, o que vai acontecer é que o TikTok, a ByteDance hospeda a sede do TikTok em Singapura, né? Mas toda a história dele é uma história vinculada à China. O que esperamos, diz o Alexandre, com o discurso de Trump e todos os bilionários reunidos naquele palco? Pois é, o que tivemos, né? É o que tivemos. Sebastião Rocha, de novo, falar do PIB é uma enganação neoliberal. O IDH, que é o que importa, vem caindo desde 2014. Esse vai ser um tema semana que vem, tá, Sebastião? Com a professora, a professora Denise, puxa, agora me escapou, economista, tá? A semana que vem vai ser uma entrevista imperdível com a Denise Gentil sobre este tema, tá? O quanto a pobreza cai no Brasil nos governos do PT, mas a desigualdade não cai. Vamos lá, Gustavo. Não, Mauro, só para fazer um apanhado sobre esse tema tão importante que você falou, que diz respeito à escala 6x1. Esse tema demonstra o quanto a classe trabalhadora ela está consciente ou ela tem, em alguma dimensão, consciência da experiência de exploração que ela passa, ainda que de maneira, num primeiro momento, econômica, né, dos horários, das coisas e tal, mas que poderia ser ampliada para uma questão política, que poderia ser aprofundado nesse sentido. E eu acho que é muito sintomático também a gente perceber que a hegemonia das forças progressistas dominantes se utilizaram dessa plataforma como uma plataforma de mobilização e, ao mesmo tempo, de desmobilização. Porque a partir do momento que você tem essa ideia de que a escala 6x1 vai cair através da tramitação de uma PEC única e exclusivamente, você retira do campo de batalha toda a possibilidade de organização e mobilização que os trabalhadores demonstraram poder ter com o tamanho da propagação desse tema. Quando você olha que a única declaração referente a alguém ligado ao Ministério do Trabalho, do governo federal, que foi do Luiz Marinho na época que estouraram os protestos de maneira mais assertiva, qual foi a declaração dele? De que isso poderia prejudicar a economia brasileira, de que isso poderia prejudicar aquilo que está estabelecido por lei, que é o acordado sobre o legislado, uma matéria que foi aprovada durante a reforma trabalhista. E também é muito curioso, porque a gente olha que esse caminho
para a institucionalização dessa luta é o caminho para jogar a pá de cal em cima dela. Porque aí, dessa maneira, você transfere essa responsabilidade para o campo republicano, para o campo democrático, né, para o campo de uma instituição, e, ao mesmo tempo, você vê algumas figuras se aproveitando desse momento, né? Como eu acho que foi o próprio caso do Guilherme Boulos, que durante a campanha dele para a prefeitura aqui na cidade de São Paulo, não fez um pronunciamento, não falou um A sobre o fim da escala 6x1, e no momento em que a PEC é apresentada pelo Rick Azevedo, pela Erika Hilton, sobe no palco para poder falar sobre isso. Então, é uma verdade que é dolorosa, é uma verdade que expõe uma contradição, mas que precisa ser dita, porque a gente não tem mais como viver cercado por essa perspectiva e por essa hegemonia que tenta se aproveitar dessas situações, que tenta retirar do campo, retirar de lugar a luta dos trabalhadores organizada e dizer não, vamos depositar a nossa fé e a nossa esperança naquilo que está posto pelo Congresso, naquilo que está posto pelo campo da luta institucional. E isso é muito problemático, né? Acho que a gente está vendo que isso é muito problemático, porque sem a luta mobilizada e organizada do povo trabalhador, sem que, por exemplo, a escala 6x1 possa ser transformada numa pauta política e gerar essa mobilização que é necessária para poder tocar não só essa, mas como outros projetos, o que a gente vê é o apagamento. O que a gente vê é a desaceleração da luta de classes em nosso favor. Essa que é a questão. Porque se a classe trabalhadora não consegue levar essa aceleração para o campo da disputa política concreta e real, então realmente acabou. Então realmente a situação fica muito complicada, porque todas as conquistas que a classe trabalhadora teve em sentido ofensivo, em sentido propositivo, não adviram de um congresso por livre e espontânea vontade. O SUS, o voto para os analfabetos, a Petrobras, a gente não está falando nem de socialismo, a gente não está nem falando de comunismo, a gente está falando de reforma. A gente está falando de reforma. Nada disso foi obtido pela via congressual de um projeto que foi aprovado porque todo mundo olhou e falou, ah, que legal, né, que bonito. Como a professora falou, você acha que a família que está aqui fazendo a dominação burocrática, jurídica, econômica, desde a época do Tomé de Souza, 1500 e Guaraná com rolha, vai querer se interessar por uma mudança política profunda e estrutural dentro desse país? Se ela é família dominante, se ela está nesse circuito até agora, tem um motivo para isso. É porque deu certo. E está dando certo. Acho que a gente precisa começar a ver a história sobre essa perspectiva. Não de que as coisas estão dando errado ou dando certo. Elas dão errado e dão certo. Elas estão dando certo para quem? Estão dando certo para a burguesia. Olha... Desculpa, Amar, perdão. Não, desculpa eu, imagina. Só para dizer aqui, alguém que trabalha na escala 6x1, eu perdi aqui, tá aqui, o Siluda. Eu não aguento mais trabalhar 6x1, pois tem vida, né? Por isso que o movimento lá atrás, fundado, foi chamado Vida Além do Trabalho, porque você não tem vida, né? Quem trabalha 6 dias, eu conheço gente, muita gente, é um inferno essa vida do 6x1, é um inferno na Terra. Deixa eu ler aqui mais algumas mensagens. O Jimmy Bro, membro há 1 ano, e o governo perde a bola quicando na cara do gol. Rodrigo Bradbury, bom dia, gostoses. Como contornar o negacionismo apresentado pelo trabalhador governista para convencê-lo da necessidade de um projeto mais radical? Olha, acho que de certa maneira, Rodrigo, esse foi o tema da conversa com a Patrícia Valim. Acho que vale a pena voltar à fita um pouquinho e dar uma assistida na conversa com ela. Foi bem legal. O Alexandre, o que esperam com o discurso de Trump? Não, esse eu já li. Gustavo, uma última questão que eu queria te perguntar. Sim, tem pergunta aqui do qual é o valor mínimo para fazer colaboração e para se tornar membro. Olha, o valor mínimo para a colaboração é R$ 4,99, né, R$5 por mês, tá? E tem até, aí sobe para R$ 7,99, R$ 39,99, R$ 99,99. Então, para quem está com a grana mais apertada, então R$ 4,99. E a colaboração pelo Pix, aí é o valor que você puder.
É o coração mandar, né? Lembra aí, tenha sempre esse coração bem grande para quando você for fazer essa transferência pelo Pix. É isso aí. Bom, eu queria te fazer uma última pergunta. De onde veio a ideia de você ter um canal? De onde veio esse nome, História Cabeluda? E como é que é essa sua jornada aí, né? De comunicador popular aí, ou youtuber, como prefere alguns. Mauro, eu tive a ideia do canal em um momento em que eu comecei a perceber que alguns colegas meus estavam criando iniciativas de comunicação nas redes sociais para divulgação de conteúdo histórico. E aí, essa ideia começou a fazer parte dos meus pensamentos em 2019. Mas nada muito aplicado. Aí veio a pandemia. Aí na pandemia, eu pensei, é o momento oportuno perfeito para fazer isso. Para criar um canal, e esse canal foi criado, e ele servia num primeiro momento para poder falar sobre temas históricos ligados ao ensino médio, porque eu era professor de ensino médio na época. E aí, o nome História Cabeluda foi um nome que só apareceu, porque eu acho que dá para fazer um trocadilho, né? Que é, o que é uma história cabeluda? É uma história que as pessoas querem saber, é uma história que tem meandros, que tem alguma coisa assim e tal. E na época, pandemia, eu estava muito cabeludo, e eu era mais cabeludo, né? Hoje em dia não mais tanto. Hoje em dia eu me tornei um guerreiro, alguns dizem ex-calvo, né? Mas na época eu tinha um cabelão, assim, cabelo compridaço, bem encaixado e tal. E aí uma coisa levou a outra e, enfim, isso foi em 2020 e aí estamos aí, até hoje, mudando formato, fazendo conteúdo diferente, fazendo um monte de coisa e tal. E estamos aí. Inclusive, Mauro, eu queria falar de um outro projeto que eu tô organizando tal, e já tem gente me cobrando para ter o primeiro vídeo no canal, e eu devo dizer para as pessoas, calma, jovem, calma, né? Calma, porque o ritmo de produção desse canal não é o mesmo ritmo das lives, né? Dos cortes e tal. Mas eu queria convidar todo mundo que está assistindo a esse programa para conhecer o meu canal Contra a História. Esse novo projeto é um projeto que visa dar voz e visa falar sobre temas a partir de uma perspectiva materialista, ou seja, a partir de uma perspectiva que possa fazer o combate necessário da luta de classes no campo da história. Então, a ideia desse projeto é que ele seja realmente um lugar onde a gente vai ter materiais sobre diversos eventos históricos brasileiros, mundiais, e que buscam, como disse Walter Benjamin, né, escovar a história a contrapelo, para poder conseguir trazer à tona a memória daqueles derrotados, né, daquelas versões da história que não foram propagadas e seguidas adiante, e que a gente visa resgatar para mostrar que esse passado de luta é muito mais presente do que a gente imagina, apesar de não parecer. Então, quero convidar todo mundo aí para conhecer o canal Contra a História. É um que tem um símbolo verdinho. Legal, deixa eu ver aqui. Peraí, antes, deixa só eu mostrar quando a história cabeluda meu era Deus, cabeluda Mauro, mesmo. pra que isso? Pra que isso, meu Deus? Pra que isso? Tava todo mundo se divertindo, todo mundo alegre, pra que isso? Nada, tá ótimo. É um menino, 4 anos atrás. Tá aí. Nossa Senhora. Né? Era a história verdadeiramente cabeluda. Tá aqui agora o canal, o Contra a História. Tá lançado há 4 semanas, não tem vídeo ainda, mas já tem. Max é o grande Max. Sobe aí, Max, deixa que eu subo, peraí. Mas está aqui. Se você, inclusive, quiser já se inscrever, é só ir lá no canal. Deixa eu ver se entrou na tela. Não, já tem quase 15 mil inscritos, Uau, demais. Cara, e não demais. tem um vídeo ainda, hein? Nada, não tem um nada. vídeo. Tá? Deixa eu ver aqui onde está o Contra a História. Bom, é só digitar Contra História. Né? Já vai aparecer esse daí. Contra a História, que é exatamente esse que vai aparecer. De qualquer maneira, eu tô vendo aqui, inclusive,
Contra História. Deixa eu pegar aqui como está o nominho dele exatamente, se as pessoas querem olhar. Tá aqui, ó. Botei no chat aqui, tá? Ó. Contra História, tá aí, tá publicado. Deixa eu meter um banner aqui também para todo mundo ver. Contra História. Tá aí, ó. É isso aqui, ó. Contra. Como é que chama? Isso é o. Esse tracinho lá embaixo tem um nome. Contra traço História. Underline. É isso aí. Contra. Contra underline História. Entra lá. Né, já pode se inscrever. Logo você tem projeção de quando sai o primeiro vídeo? Olha, a projeção para sair o primeiro vídeo é daqui, no máximo, 10 dias. Tá bom. Legal. É porque esse ano de 2025 começou assim... Alucinante, loucura, né? Não, nossa, assim, que ano, hein? Estamos no dia 22 de janeiro. Já cansei, já pode vir em 2026 já. Legal. Gustavo, putz, adorei te conhecer, não te conhecia só de ver no vídeo. Né? Muito Figuraça, prazer, Mauro. simpático demais você, muito articulado. Não, é isso aí, um puta quadro da esquerda brasileira. Obrigado demais. Eu que agradeço, Mauro. Vamos fazer mais vezes. Não, só para comentar, quando eu fiquei sabendo do Manhã Brasil, o Jones me comentou comigo que ele estava com esse novo projeto, com essa nova história e tal, então eu fiquei sabendo aí de antemão, e eu fiquei muito feliz, muito contente de ver que você apresentaria o programa, que eu acho que é um jornalista que tem um trabalho aí há muito tempo, que tem um trabalho na comunicação muito importante, então o prazer foi todo meu. Agradecer demais o convite, sempre que precisar, que quiser, estou aí à disposição para poder compor e ajudar no que for preciso. Legal. Valeu, homem. Obrigado. Valeu, viu? que agradeço, Mauro. Abração. Valeu, gente. Obrigado pela presença. Até mais.